O pastor José Wellington Bezerra da Costa já traz para nós a palavra do dia. Pastor, agora é a hora de ouvir a palavra de Deus, é com o senhor. Muito obrigado, pastor João. Desejo cumprimentar aos nossos queridos irmãos e os nossos milhares de telespectadores com a paz do Senhor. Você tem uma Bíblia? Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 6, e eu estarei lendo com você os versículos 30, 31 e 32. Assim está escrito: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para o lugar deserto. Amém. Queridos, Jesus Cristo, o Senhor, já havia composto o seu grupo apostólico, que seria, na verdade, a elite, que estaria trabalhando ao seu lado junto às multidões. Pois bem, esse grupo teve o privilégio de receber da parte de Jesus Cristo, o Senhor, preciosos ensinamentos. E é claro que, com a inteligência e a habilidade que o Senhor colocou no coração de cada um, eles assimilavam os ensinos do Senhor Jesus e sentiu na sua alma o desejo ardente de dar seguimento à obra de Deus, anunciando as verdades de Cristo e mostrando o seu poder. Pois bem, este grupo saiu a evangelizar e obteve resultados preciosíssimos. E eles vieram a Jesus e prestaram um relatório todo especial. Eles contaram para Jesus o que havia acontecido, que eles pregaram e o povo ouviu a sua palavra, eles oraram, Jesus curou. Enfim, foi um trabalho com muito sucesso. Jesus, então, ao ouvi-los, fez um convite todo especial. Vocês estão um tanto cansados e eu quero convidá-los e vou levá-los para um lugar à parte. E ali, então, vocês irão descansar e, quem sabe, fazer uma reflexão em tudo aquilo que fizeram e, naturalmente, aquilo que deverão fazer. Pois bem, então, Jesus os coloca no barco e eles seguem para atravessar o mar da Galileia para Betsaida, era o outro lado do mar. Pois bem, e qual não foi a surpresa? Nos diz Marcos que quando os discípulos de Jesus chegaram ao outro lado, já havia ali uma grande multidão que estava sequiosa para ouvir os ensinamentos de Jesus. É bom sempre dizer a você que aonde Jesus está, há sempre uma multidão de curiosos, de pessoas que querem conhecê-lo, pessoas que precisam da sua ajuda. Enfim, ali estava uma grande multidão. E Jesus, então, começou a ensiná-los. Nos diz Marcos que o Senhor aproximou-se de todos e teve uma íntima compaixão. Ele colocou o seu coração junto à necessidade daquele povo. E Jesus, então, começou a ensiná-los. E a sua prédica naquele dia se estendeu. E quando já estava no crepúsculo da tarde, Jesus disse para os seus discípulos: olha, já está tarde, essa multidão está faminta. E os discípulos disseram: mestre, eles precisam comer, despede-os. E Jesus olhou para a multidão e viu que, na verdade, eles não estavam prevenidos para aquele momento. Certamente não tinham dinheiro, o lugar era deserto, eles não tinham aonde comprar comida, eles não podiam se alimentar. E Jesus, então, olhando para os seus discípulos, lançou-lhes uma grande responsabilidade. Ele disse para aquele grupo: olha, vocês devem alimentar esta grande multidão. Pense que momento difícil para aqueles 12 homens. Eles também não tinham tanto dinheiro, também não havia onde comprar comida, o lugar era deserto. Pois bem, mas naquele instante, quando pairava no coração de todos uma apreensão muito grande, o que fazer diante da ordem do mestre? Jesus mandou, a sua ordem deveria ser obedecida. Pois bem, mas no meio dos seus apóstolos havia um deles chamado André. Aquele apóstolo
eu olho a biografia deste moço na Bíblia e eu fico maravilhado porque André era o apóstolo solução. Ele olhava para o problema e, naturalmente, pedia a Deus a solução. Ele sabia que ele mesmo não tinha solução, porém Deus tinha. E ele podia lhe encaminhar, podia lhe orientar a como fazer para encontrar a solução. Imagine vocês, André saiu do meio daquela multidão e encontrou um rapazinho. E o menino tinha um lanche nas mãos. André, a Bíblia não nos diz o que é que ele falou para aquele moço. Mas ele sussurrou no seu ouvido e certamente convenceu que ele devia dar aquele lanche, aquela merenda, dar para Jesus. O moço concordou, ambos se encaminham a Jesus e André chega para Jesus e disse: Jesus, aqui está um rapazinho, ele tem um lanche, ele tem 5 pães e 2 peixinhos e o que ele tem, coloca nas suas mãos. Jesus recebe-o com alegria, ordena que os discípulos mandem a multidão assentar-se na relva e ele apanha aquele pequeno lanche e diz para os seus discípulos: agora vocês vão fazer parte do milagre. Eu vou começar a dividir esse pão e vocês irão distribuir para essa grande multidão que está sentada na relva. Imagine, ali estava no meio dos apóstolos, estava Tomé. O Tomé era conhecido pelos discípulos como um homem que era um tanto incrédulo, mas naquele instante o Tomé, ele podia ser incrédulo, mas não era desobediente. Jesus mandou, deu um pedacinho de pão na mão de Tomé, eu parece ver Tomé com um pedacinho de pão, ele tira um pedaço, dá para a pessoa, quando ele olha para o seu pão cresceu, e ele continuou alimentando, e nos diz a Bíblia que naquele instante os 12 discípulos alimentaram uma multidão de quase 5.000 pessoas. Vejam, meus senhores, como é bom andar na orientação de Jesus. Como é bom aprender a obedecer a Jesus. E todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor são felizes e eles colhem resultados positivos na sua vida. Pois bem, a multidão toda se alimentou. Terminado o banquete proporcionado pelo próprio Jesus, diz a Bíblia que sobraram ainda 12 cestos de pedaços de pão. E é interessante que a orientação do Senhor é sempre muito perfeita. Jesus manda que eles apanhem aqueles pedaços de pães e recolham, não joguem fora. Sobrou, guarde para amanhã. E eles recolheram 12 cestos de pães. Eu penso comigo, Jesus deve ter dito aqui, olha, 1 cesto de pão para os seus discípulos. Cada um ganhou da parte do Senhor um presente porque foram obedientes ao Senhor. Meus queridos amigos, como é bom estar trabalhando na direção de Deus. Como é bom obedecer ao Senhor. E olhe, nós somos tão limitados, porém Jesus não. Ele é o Senhor de todo o poder. Ele quer, Ele pode fazer. Ele disse, operando eu, quem impedirá? Pois bem, naquele instante, aquele grupo de discípulos passou a participar ativamente do milagre de Jesus. Eles aprenderam com Jesus a como ver e a como as coisas acontecerem, se multiplicar nas suas presenças. É interessante isto e eu fico animado, sabe por quê? Porque eu sirvo a esse Jesus. E eu aprendi com Jesus também a obedecer a sua palavra. E eu quero confessar a você, meu irmão, meu amigo telespectador, que eu tenho visto o Senhor Deus multiplicar nas minhas mãos coisas importantíssimas, e graças ao Senhor, porque, escute, eu fui moço, hoje já estou velho, mas minha família nunca foi desamparada pelo Senhor, porque na obediência a Jesus, nós sempre tivemos pão, nós tivemos o cuidado, a assistência do Senhor em cada instante da nossa vida. Para cada problema, para cada dificuldade, Jesus sempre nos deu uma solução de vitória para a nossa vida. Pois bem, eu quero aconselhar a você que está ouvindo esta ligeira palavra, guarde esta palavra no seu coração. Aprenda a ouvir, aprenda a obedecer à voz do Senhor. Você, meu irmão, que já conhece quem é Jesus, ande no seu caminho, ouça a sua voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pois bem, e você, meu amigo, que ainda não é um crente, vá na Assembleia de Deus.
Ouça a palavra de Deus, aprenda com a palavra a como obedecer a Jesus. E você vai verificar, obedecendo a Jesus, a sua vida vai mudar. Porque agora, no roteiro de Cristo, você tem um caminho certo de vitória em vitória até chegar na glória do Senhor. Deus abençoe a você, meu irmão, a você, meu amigo. Amém. Eu quero